estamos vivendo um momento tão difícil, um momento de dor, de tristeza, onde as nossas vidas foram paralisadas, tivemos que tomar rumos diferentes. E os planos que nós havíamos feito, muitos deles nós tivemos que mudar. Então eu gostaria de saber, Cleonice, com esse momento de pandemia, em algum momento a sua fé foi frustrada, em algum momento a sua esperança, que a gente sabe que a fé e a esperança, a própria Bíblia diz sobre isso, que elas estão lado a lado uma da outra, né? Então eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho primeiro sobre isso. Como foi receber a notícia dessa pandemia? A princípio foi assim, um susto, uma coisa que nós nunca vivemos, né? E principalmente pela minha situação, né? Que eu faço tratamento de lúpus, né? Eritematoso sistêmico. E pior ainda que eu fiquei sabendo que eu sou uma pessoa de risco. Então eu fiquei mais assim, mais chocada e mais frustrada ainda. Mas o que nós temos? A nossa esperança, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Muitas pessoas que estão nos ouvindo não te conhecem, não sabem da sua história, que você possui uma doença até então, acho que salvo engano, incurável, né? À base de medicamentos. Mas conta pra gente como que foi descobrir essa doença e como foi esse processo aí de crer no Senhor Jesus. Graças a Deus eu nasci num lar evangélico, né? E eu descobri que eu tinha o lúpus na flor da mocidade. Foi justamente próximo à minha formatura do ensino médio, que deu uma mancha no meu rosto. Eu falei assim, nossa, eu vou na formatura com isso no rosto? E foi pouca coisa. Isso que me assustou, que nada tampava, que eu não sou muito também assim de usar maquiagem, essas coisas. Aí eu passei uma base e fui para a formatura, mas aquilo ficou me incomodando. Passou um tempo, o meu cabelo começou a cair. Cair sem parar, começou a dar umas peladas na cabeça. E nisso eu procurei médico, fui no dermatologista. Aí falou, não, isso é só uma manchinha na pele e pronto. Só que com isso foi agravando, os sintomas foram agravando. Começou a me dar muita dor nas juntas. E eu estava com 20 anos e já tem 21 anos que eu faço tratamento dessa doença. Eu quero te perguntar uma coisa. Para a medicina você poderia ser mãe? Nunca. Às vezes uma inseminação artificial, né, coisas mais assim da parte da medicina, você pode ser mãe. Tem a possibilidade, né? Mas teria uma dificuldade muito grande, né? Com certeza, com certeza. E você tem quantos filhos atualmente? 2 lindos filhos, Gabriel com 10 anos e a Beatriz com 7, que acabei de escutar mais uma vez que é a cara da mãe, né? Então, obrigada. Cleonice, fala que ele é lindo e a cara da mãe, acabou. Então, tá bom, ficou feliz. Cleonice, eu sei que quando você teve o Gabriel, teoricamente, como nós dizemos aqui, para a medicina foi um parto muito arriscado, muito difícil. Foi. E fiquei 11 dias internado. E pela sua médica, mais ainda impossível de ter o segundo filho. Segundo filho. Quando eu cheguei do médico, ele praticamente falou, Cleonice, se você não morrer, eu vou te matar. Porque eu não aguento isso mais. Como que você teve coragem? Mas isso foi uma promessa de Deus. Amém. E a esperança que eu tive. Que como os médicos, às vezes você vai poder ter um filho. Então, quando eu estava sem nenhuma esperança, eu estava muito ruim mesmo. Eu fiz 6 sessões de pulsoterapia. Não sei se vocês lembram, meu cabelo era muito grande. Perdi muito cabelo mesmo. Deu pelada, cabelo quebrava, caía. Foi um processo assim, muito doloroso. E eu estava num círculo de oração. Cheguei no círculo de oração, eu e meu esposo saímos da consulta e fomos direto para o círculo de oração. E Deus sempre sabia essa vontade de ser mãe. Dobramos o joelho, estávamos orando. E chegou uma irmã, me cutucou o meu amor e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei assim, amém, né? Fomos para o lugar certo, né? Ela foi e falou assim, Deus vai te dar o que você está pedindo. E não vai ser 1, vai ser 2. Glória. Vai ser um menino e uma menina. E eu, nossa Deus, eu quase, né?
Eu fiquei, assim, estarrecida com aquilo. Eu falei, então, aquilo aumentou mais ainda a minha esperança. A diferença de idade dos dois? 3 anos e meio. Então você teve um período de espera. Tive. Porque só tem esperança quem espera, concorda? Verdade. Então houve uma espera aí de 3 anos e o Senhor, porque quem foi fiel é Deus. Verdade. Correto? Não, 3 anos e meio da espera do Gabriel para Beatriz. Isso, do Gabriel para Beatriz. Isso. Mas demorou 7 anos para eu ter o Gabriel. Mais uma espera. A primeira espera foi os 7 anos. Isso. A mais dolorosa, Mais como diz a Júlia, dolorosa. é verdade, Júlia. E quando a médica me falou, Cleonice, já que você tem tanta vontade de ter filhos, então eu vou fazer o seguinte, esperou 2 anos após a pulsoterapia, para ela ter certeza que não tinha nenhum medicamento no organismo, e falou, agora, o que a gente faz? Você para de tomar o remédio e vai nessa clínica aqui, que eles tem uns médicos já especializados, clínica de fertilização, e vão começar a fazer o tratamento para você engravidar. Eu, tudo bem. Parei de tomar o medicamento em dezembro, e tinha 7 anos que eu tomava o anticoncepcional sem parar, né? Quando chegou em janeiro, eu já engravidei do Gabriel. Ô, glória. Então, a promessa foi cumprida, assim, valeu a pena a espera, não valeu a pena esperar aquele que é fiel? Como? Amém. Vamos agora falar com a nossa irmã Raquel. Raquel é uma bênção do Senhor na minha vida. Eu sou muito feliz pela presença dela aqui. E a Raquel, nós vamos trazer um elemento que ela sempre, em algumas oportunidades, ela sempre tem falado, né? Sobre uma depressão que ela viveu, mesmo sendo evangélica, mesmo sendo cristã. Ela viveu um momento de muita dor, de muita tristeza. E gostaria que ela compartilhasse com a gente, Raquel, você sendo cristã, mas quando aconteceu isso com você, quando veio esse momento aí acredito eu que a depressão, ela contrasta aí, talvez, né, a inimiga da fé, da espera. Conta pra gente um pouquinho. A depressão, Mariana, ela acaba com toda a esperança. Eu simplesmente aguardava a minha morte, eu aguardava o meu fim. Eu vivia com uma tristeza profunda que eu mesma não tinha diagnosticado. Eu vivi com essa dor profunda até em 2016. Uma tristeza muito grande que existia dentro da minha alma e eu não me dava conta do que eu tinha aquela tristeza. E um dia uma pessoa, um primo meu, que é pastor lá em Petrópolis, ele chegou para mim e falou assim, prima, eu vejo uma tristeza muito grande em você. E eu disse para ele, sim, realmente eu tenho essa tristeza, mas eu não sei a causa dela. E eu não sabia de onde vinha aquela tristeza. Eu tinha tristeza, qualquer coisa. Eu me levantava em esperança, eu acreditava que eu ia romper, e do nada aquela tristeza vinha e ela me aplacava. E muitas vezes me lançou na cama, e eu chegava, às vezes, com os meus filhos pequenos do trabalho. Eu não dava comida, eu não dava banho, eu não cuidava deles, não cuidava do meu esposo, não cuidava da casa. Minha casa ficava com vasilhas 1 semana dentro da pia, sem lavar. E as pessoas nunca perceberam que eu tinha depressão. Muitas vezes fui taxada de porca, muitas vezes fui taxada de incompetente. Não tem cuidado, não tem zelo, mas era uma coisa que me faltava, eu não tinha condições. Eu queria, mas tinha algo que me puxava para trás. E muitas vezes, à noite, depois que todo mundo deitava, eu passava aquela noite chorando, e Satanás muitas vezes veio ao meu ouvido e falava, você não vale nada. Você é um lixo. Olha a sua casa, olha os seus filhos, olha o seu esposo. E a única coisa que eu cuidava direitinho era o meu trabalho. Eu tinha um zelo. Você é bancária, né? Não, nessa época eu não trabalhava ainda no banco. Eu cuidava muito bem do meu trabalho. Ninguém percebia no meu trabalho que eu tinha essa luta. E muitas vezes veio na minha mente para eu cortar meus pulsos. Outras vezes vieram para eu pegar remédio e tomar muito remédio para morrer. E outras, a ideia dele era, junta suas trouxas, está todo mundo dormindo. Ninguém vai nem ver.
faz uma trouxa e vai embora, some, desaparece da vida deles. Entendi. Acredito que foi um momento muito longo, de dor. Foi. Mas o que acendeu em você e o que te fez, talvez, trouxe essa cura? Qual foi a sua esperança? O que mudou na sua vida? Teve um dia que o Senhor falou assim comigo: você tem sido só número na minha casa. E eu falei para ele assim: número, Senhor? Foi numa madrugada, ele me acordou. E ele disse: sim, só número. E eu falei: mas eu não quero ser só número. Eu quero cumprir a missão que o Senhor tem para a minha vida. E eu falei com ele: eu quero sair desse lugar, eu quero sair daqui. E Deus começou a movimentar coisas ao meu favor. Eu, com 16 anos que tinha saído do ensino médio, Ele colocou um desejo muito grande assim no meu coração, em novembro, de fazer o vestibular. Eu fiz o vestibular em janeiro, passei, fiquei terceira excedente. E comecei a fazer o vestibular. Daquele vestibular, eu comecei a conversar com outras pessoas, ver outras pessoas. E Deus foi me tirando daquele buraco. Quando eu estava no 4º período, o banco me chamou. Eu fui trabalhar fora. E aí eu fui para o deserto de Deus, onde que o Senhor foi lapidando. E em 2016 eu passei por um tratamento. Um tratamento médico? Não foi um tratamento médico, foi um tratamento espiritual. Uma cura. O Senhor ministrou sobre a sua vida uma cura interior. Ministrou a e cura. Hoje você sabe que você está liberta com minha alma dessa curada. depressão. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando eu ouço também isso, porque nós sabemos que nós somos mulheres comuns, né? Como eu já disse aqui no início, é muito fácil a gente olhar a grama do vizinho, né? Tem essa expressão aí. Mas todas nós temos problemas. E eu quero dizer para você que essas mulheres aqui, todas nós passamos por algo. Nós temos uma ferida, nós temos uma dor. Mas nós não podemos perder a esperança, porque nós temos um Deus fiel, que no meio de tudo isso aqui que nós estamos contando para vocês, nós sabemos que Ele tem trazido a provisão, trouxe a cura. A Cleonice, nós cremos na cura da Cleonice, nós cremos que nós servimos um Deus, que se ela canta um hino lindo que fala assim, se Ele fizer, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas Ele tem trazido a provisão. Aquilo que a medicina disse que não poderia, o Senhor trouxe para ela 2 filhos lindos, maravilhosos. A Raquel tem 2 filhos lindos também, um esposo maravilhoso, muito, né, o mundinho muito atuante na obra, na casa do Senhor. E o Senhor trouxe a cura. Sabemos que o Senhor recolheu o seu esposo Eduardo e acreditamos que foi um momento muito difícil na sua vida. Você pode compartilhar um pouco da sua experiência, desse período da sua vida? A fé nos planos e na promessa do Senhor foram abaladas? Você ficou sem esperança? Não, como eu já disse, a minha fé é inegociável. Desistir não é opção, né? E a minha esperança, ela só termina, ela só fenece quando o céu for o meu chão. Só nesse momento. Mas esse período foi muito difícil, né? Isso aconteceu no dia 29 de maio de 2013. Eu relutei muito de estar aqui hoje, porque eu sabia que eu ia emocionar, né? Mas não é mais de tristeza, é porque quem conhece já sabe, né? Que quando eu pego o microfone, eu me emociono, porque eu lembro do que eu sou e do que Deus fez por mim. Me constrange o amor de Deus na minha vida. Amém. E esse dia, eu lembro que o meu esposo viajou no dia 28 para finalizar um serviço em Belo Horizonte, que ele tinha iniciado em janeiro com o meu irmão, um novo empreendimento. O meu irmão tinha perdido o emprego no início do ano, lá em Ouro Branco. Ele saiu e os dois resolveram entrar no empreendimento, né, numa marcenaria. Estava dando tudo muito certo, início de ano muito bom, muito próspero.
E eles precisaram montar o serviço lá em Belo Horizonte. No dia 28, eles foram para lá. Ficaram até tarde e resolveram não dormir em Belo Horizonte. Voltaram. Não conseguiram finalizar o serviço, voltaram no dia 29. E eu lembro que à noite eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte. Coloquei os meninos na minha cama, para que quando ele chegasse, tirasse os meninos, eu acordasse. E nessa pregação, o pastor falou o seguinte: viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. E ele é muito engraçado, né? E um dia você acerta. E foi a última coisa que eu lembro, eu dormi. E ele chegou, tirou os meninos, e eu não vi, né? Porque dormia demais. No outro dia, ele me acorda, me perguntando sobre a chave do carro, que ele ia voltar. E ele falou assim: eu vou de Uno. Aí eu falei assim: o Uno não estava com os pneus do carro muito bom. Eu falei assim: só se for para você ficar no meio do caminho. Eu lembro que eu falei isso. Ele pegou a chave, me deu um beijo, ajoelhou na sala, orou e foi. Fui trabalhar. Cheguei em casa, né? A minha vizinha estava conversando com a minha mãe, chorando. Eu falei assim: puxa vida, aconteceu alguma coisa com o filho dela. Entrei. Aí o pastor Sérgio chegou, não sei se ele chegou antes ou se ele chegou depois. Não me assustei, porque, né, o pastor na sua casa é normal. E de repente ele pede para falar comigo e me dá a notícia. Né? E assim você escuta assim, aí até a sua ficha cair. Né? E eu sempre assim, quando eu tenho um problema, eu preciso falar com alguém. E eu tive que ligar para minha irmã. São irmãs. Que é o Du morreu. E eu não consigo florear, e foi direto. E a partir daquele momento você fica assim, e agora? Né? E era o novo, né, de Deus, novidade de vida. Era uma coisa nova. Então o novo de Deus chegou na minha vida dessa forma. Né? E eu confesso que eu fiquei com muita raiva de Deus. Com muita raiva. E aí eu fui, né, eu falei assim: Senhor, eu estou pecando. Mas se eu estiver pecando, estou. Mas aí, se você também já teve raiva de Deus, eu te convido a ler o Salmo 10. Né? Porque Davi também teve raiva de Deus. Mas, né, eu aprendi que quando a gente tem esse sentimento, a gente precisa extravasar. E nesse momento que a gente extravasa, Deus pode transformar algo tão ruim em algo construtivo. Ele pode transformar essa emoção bruta, essa emoção pesada, essa emoção forte em fé. Né? Isso vai mudar. Depende de como nós, né, depois disso, tratamos esse sentimento. Então eu fiquei com muita raiva. Júnior, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu me recordo do velório do Eduardo, e eu disse para ela nem sabia disso, eu disse para ela esses dias: Júnior, aquele hino Te Agradeço, ele nunca teve um significado tão grande na minha vida. A Júnior, no velório, junto com a sua outra irmã, Damares, ela cantou esse hino, Te Agradeço, agradecendo ao Senhor. Mas agradecendo no momento desse, Mariana, ela agradeceu porque ela, como cristã, né, você sabia que, muito embora nesse momento de dor, nós cremos que o Senhor tem um propósito, nós nascemos com um plano, e nós nascemos destinados ao que o Senhor tem para as nossas vidas. E aquele hino nunca mais foi o mesmo. Toda vez que canta esse hino, eu me recordo do quanto o seu coração foi ensinável, do quanto o seu coração, mesmo no momento de dor, você soube adorar a Deus. Um momento talvez mais profundo. Não foi fácil, né? Mas a gente tem que colocar em prática, né? Amém. E a Bíblia fala: em tudo dai graças. Então a gente tem que dar graças em tudo, em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E foi uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que teve coragem de me chamar de princesa, né? Uma pessoa maravilhosa. E eu tive que agradecer a Deus pelos 11 anos, né, que eu tive com essa pessoa. Então, a melhor forma foi
agradecendo mesmo, mas com muita dor no coração e, como eu te falei, com raiva, né? A raiva, ela vem depois que passa, você fica, né? Mas a gente tem que saber extravasar e extravasar com Deus, que Ele pode transformar qualquer tragédia em esperança, qualquer sentimento ruim em algo positivo, em fé, em esperança, em amor, né? E quando a gente tem que compulsoriamente, sem querer, alguém influente, alguém poderoso, muda os seus planos, né? E você tem que mudar. Não adianta. Mudou. Tirou uma perda, uma grande perda. Tudo que estava, né, programado para ir numa direção, teve que convergir. Foi outra direção, foi outros caminhos, né? Mas Deus, né, não deixa a gente sozinho. Ele me deu uma família maravilhosa, né? Irmãos maravilhosos. Outras pessoas apareceram, surgiram na minha vida, que me ajudaram muito. Difícil, né? Tremendo. Não é fácil, não. E o mais doloroso é quando seu filho chega assim: ô mãe, e meu pai? Né? Isso tinha 4 anos. E meu pai, mãe, ele não vai mais voltar? Não, por que Deus levou ele? Aí você já tem que olhar para ele e falar: oh, meu filho, né? O Deus também quer o seu pai, mas por que ele não deixa ele comigo, né? Eu falei assim: isso, a gente não tem resposta para todas as perguntas, né? Deus não seria Deus se eu pudesse descrevê-lo de todas as formas, em todos os momentos. E a nossa fé está naquilo que a gente não pode definir. Se ele pudesse ser definido, ele não seria Deus, ele não seria o Todo-Poderoso, né? O único Deus verdadeiro. Não seria. Aí ele fala assim: ah, mãe, mas poderia ter sido você, né? Por que Deus se levou? Foi o meu pai. E aí você fica assim: puxa vida, eu já estou toda destruída, meu filho, e você ainda me fala que por que não fui eu? Aí você entende, né? Porque ninguém quer perder. Talvez se tivesse me perdido também, teria falado com o pai: por que não foi você, pai? Né? Mas a gente entende, apesar de eu saber que o meu marido era uma mãe para eles, né? O momento deles com o pai era muito maior, mas dói, destrói, você vai lá no fundo. Eu fiquei mais ou menos, vou confessar, uns 5 anos sem conseguir orar. Eu não conseguia falar com Deus, não conseguia, né? Era muito doído, e eu conseguia ajoelhar e orar, não. A minha oração era só louvando. Louvar eu conseguia, vir aos cultos, eu sabia que era importante, né? Ver a banda tocar doía demais. Coral, círculo de oração, eu só voltei depois desse período, porque foi muito complicado, muito doído. Eu casei, né? Porque eu tinha intenção de que isso fosse para sempre. Eu nunca pensei que aos 39 anos eu ia ficar viúva, né? Então doeu. E eu vinha para casa, eu sabia que aqui, mesmo não conseguindo dirigir a Deus diretamente, eu estaria amparada, que Ele estaria ao meu lado, me confortando, me dando força e me fortalecendo, né? Mas orar, eu orava, mas conversar com Deus era difícil, muito difícil, né? Mas tudo passa, a perda é para sempre, ela vai diariamente afetar a nossa vida, diariamente, não tem volta, mas o luto, ele não é eterno, ele vai durar um período, mas depois desse período você vai sair, as lembranças vão ser boas, os momentos, né, que você vai recordar, vai trazer regozijo para a sua alma, né, que é diferente de alegria. A sua alma vai regozijar, vai festejar. Você vai ficar triste em alguns momentos de aniversário, né,
quando você for dormir, né? Não tem alguém no frio para você dormir de coxinha, não tem, né? Mas faz parte, né? Você pode colocar um filho para dormir com você, não é a mesma coisa, mas, né? Você tem um calor humano ali. Mas o luto não é para ser eterno. Eu sei que é complicado tirar as roupas do armário. Eu sei que é complicado dar entrada na pensão, que aí parece que realmente você enterra a pessoa, mas faz parte. E esse é o momento que o Senhor vai nos livrando da dor, do sofrimento, e vai acalentando a nossa alma, nos dando esperança, fortalecendo a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Júnior, eu fico muito honrada. Literalmente essa é a palavra que eu posso expressar nesse momento. Você compartilhar, né, a sua história, compartilhar a sua dor. E quando a gente compartilha, eu acho que o fardo fica um pouquinho mais leve. E aí eu quero mostrar para quem está nos ouvindo, quero mostrar para as pessoas que mesmo diante de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, nós temos um Pai que nos ama. E a gente pode ficar com raiva às vezes do Pai, porque nós ficamos com raiva dos nossos pais. Pai, do marido, dos filhos. Dos filhos. E às vezes até de Deus, né? Depende Mas vai de como passar. a gente reage a isso. Como você mesmo disse, né? Durou um período. Teve uma espera, teve um período aí que é totalmente compreensível, né? Nós temos que compreender isso, porque somos humanos, né? Nós não somos deusas, somos humanas. Não somos mulheres maravilhas. Somos comuns, vivemos uma vida no que a gente chama de no ordinário, né? Temos um papel. E eu fico muito honrada de todas vocês compartilharem as suas histórias, compartilharem, porque tem uma coisa que nós temos em comum, é o mesmo Pai celestial, né? Que nos ama infinitamente, mas também não nos livrou das nossas dores, não nos livrou dos nossos lutos. Ele não poupou o próprio filho. Ah, isso é verdade, ele não poupou. Quem dirá nós aqui, né? Mas ao terceiro dia o filho ressuscitou. Então, nós vamos ressuscitar. E nós vamos ressuscitar, porque sabemos que a nossa vida aqui é só passageira. Mesmo se a sua vida for uma vida de sofrimento, de tristeza, eu quero dizer para você que existe uma vida eterna te esperando. Nesse momento agora vamos encerrar esse bate-papo, mas eu gostaria que vocês finalizassem e deixassem agora uma mensagem, né, específica aí para quem nos ouve, para esse período. Compartilharam a história de alguém, né, a Cleonice com a doença, eu vou chamar assim, estar num período de doença, mas cremos que Deus é fiel. A Raquel, que venceu uma depressão profunda de muitos anos. A Júnia, que está vencendo uma dor de luto. Então eu quero que vocês deixem uma mensagem aqui para quem nos escuta, porque eu tenho certeza, depois nós vamos ver aí os comentários, né, nas nossas redes, de mulheres que foram tocadas, que foram abençoadas, não só mulheres, homens também, vidas que vão ser transformadas, porque a partir de hoje vão entender que Deus nos ama, que Deus é fiel e que Deus é poderoso, e que a própria Bíblia fala do dia mal. A Bíblia fala que haverá dia mal, né? E Deus não vai nos livrar do dia mal. Que também se tivesse só dia bom, a Bíblia fala que nós já saberíamos do futuro, e o futuro a Deus pertence. Então, temos o dia mal, mas sabemos que no finalzinho, depois haverá um arco-íris. Haverá dia bom, haverá os dias bons também, né? Temos os filhos que o Senhor nos concedeu, que nos traz alegria. Então, Cleonice, deixa pra gente uma mensagem aí para quem nos ouve. O que eu quero dizer é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Né? Que amanhã de Deus vai surgir na nossa vida, na vida de todos, né? Eu pedi muito a Deus para não chorar, que sou chorona, mas a Júnia fez eu chorar o tempo todo. E a esperança é o combustível para a gente alcançar o nosso objetivo, né? Sem esperança não tem como estava falando. Deus não poupou o seu próprio filho. Jesus, ele morreu como único filho e ressuscitou como primogênito. Glória. Então nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Então, Jesus passou por tantas coisas. Quem dirá nós também, né? Que somos humanos. Ele viveu na terra como humano,
e sabe tudo que nós estamos passando. E eu sei que Ele tem a resposta, a vitória para cada um de nós, cada pessoa tem a sua luta, né? Às vezes, igual você falou, a gente vê a grama do vizinho, né? Aquela irmã ali tá, beleza, mas não sabe o que ela tem passado, né? Então, a dica que eu dou é: vamos julgar menos, né? Vamos olhar as pessoas com outro olhar, e isso amar mais, né? 1 Coríntios 13, né? Que diz sobre a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, né? Mais amor ao próximo. E termos esperança. Como se diz, a esperança é a última que morre, mas eu acho que nem a esperança morre. Né? Que eu tenho a esperança da cura na minha vida. Ô, glória. O dia que eu estava mais para baixo, falei com meu amor, eu não sei não, acho que, será que Deus falou mesmo que vai me curar? Será que não foi o homem? E fui bem ruinzinha mesmo para a igreja. Quando eu cheguei lá, um pastor apareceu lá na nossa igreja e chamou para orar. E eu fiquei meio relutante, falei assim: acho que eu não vou não. Mas quando eu assustei, eu já estava lá na frente. E ele falou assim: você estava questionando Deus. Ele me falou isso: você estava questionando hoje sobre a sua cura, mas eu vim falar que Deus manda te falar outra vez que Ele vai te curar. Então, o que eu tenho? A esperança. Acabou. A esperança que Deus vai me curar. E eu tenho fé também que isso vai acontecer. Então, nunca deixamos de ter esperança em Deus. Amém. Amém? Amém. Raquel, compartilhe conosco aí. O que você tem a dizer para esse pessoal que está nos ouvindo? Olha, o que eu quero dizer para você nesta noite, que tem um louvor da Ludmila que diz: creia até mesmo contra a esperança. E na primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu questionei: como assim crer contra a esperança? E eu sempre vou buscar fundamento bíblico nos louvores. E eu fui pesquisar e o Senhor me levou, lendo a palavra, não estava naquela hora buscando aquilo, mas Ele me levou aonde estava escrito em Romanos 4, que fala sobre a fé de Abraão. E Abraão creu em esperança contra a esperança. Abraão estava mortificado. O corpo dele já não tinha mais condições de ser pai. Sara também não havia mais condições de ser mãe. Mas o nosso Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Glória. E é o Deus que vivifica os mortos. Então, se está morto, creia contra a esperança, em esperança, que vai frutificar. Amém. Júnia, deixa para a gente deixa para as pessoas aí que estão está nos ouvindo uma mensagem. Apesar que você já falou tudo, mas eu sei que tem mais coisa boa que vai jorrar daí de dentro. Tem o finalzinho que é esperança, né? Não pode faltar. Hoje eu estou bem, estou feliz. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Só vai receber essa coroa quem for provado, porque ela só vai ser dada depois de ser provado. Então, dá graças a Deus pela provação, dá graças a Deus, né, que você está sendo provado, porque só vai ter essa coroa quem for provado. E o versículo que me manteve nesse período difícil, e eu sempre gosto de lembrar dele, porque eu acho que ele resume tudo que a gente fala de fé, de esperança, de amor, de vida eterna, né? Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, isso que me manteve firme até aqui, porque eu sei que durante todo esse período, Ele esteve comigo. Todo esse período. Amém. Então, só alegria, né?
Clichê, mas é verdade. Glória a Deus. Eu agradeço a presença de vocês. Peço que o Senhor Jesus, Deus não deve nada a ninguém. E eu tenho certeza que Ele vai recompensar vocês. Pode esperar que você vai pagar. Amém. Gratidão, Amém. Mariana. Não, que isso. Eu só sou uma serva de coração ensinável. Eu estou aqui que eu quero aprender. Eu aprendo com vocês todos os dias. Vocês podem E eu ter aprendi certeza. muito aqui hoje. Ai, eu também. Olha, eu brinquei com uma amiga que eu falei assim para ela: eu estou fazendo esse culto, mas esse culto é para mim, tá? Pode ter certeza que esse culto aqui é um culto para o meu coração, porque eu estou tendo que esperar, eu estou tendo que gerar uma fé, eu estou tendo que gerar algo que nem eu poderia imaginar que eu poderia. Porque a fé é vivendo em fé. A fé não existe uma fé só para hoje, é viver uma vida de fé. Então nós temos, eu tenho fé. Mas quando Deus coloca uma provação no seu caminho, que você olha para um lado, que você olha para o outro, que você olha para baixo, que o único lugar que você tem, que você sabe que a solução vai vir é do céu. E ali, meu amor, não tem outra coisa a não ser você bater o seu joelho, a não ser você abrir a Bíblia, você chorar com Deus. E porque nós pregamos um Deus, e o difícil é viver o que nós pregamos. Então, pode ter certeza que esse culto vai abençoar muitas vidas, mas primeiro ele vai me abençoar, ele vai fortalecer o meu coração, porque eu espero no Senhor, e eu sei que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida e na vida de todas vocês. Deus tem algo novo para esse novo tempo que nós vamos viver. E eu creio nisso. Nós viveremos. Amém. Amém. Gratidão, Mariana. Amém. Amém. Que a gratidão vai para o céu, porque eu falo que eu sou só um instrumento de Deus. Eu me permiti ser um instrumento de Deus, né? Eu permiti que Deus, né, use a minha vida apenas para ser um intermédio do que Ele tem para fazer. É muito difícil você ceder os seus sonhos, você ceder as suas vontades para Deus, porque nós somos humanas e nós nascemos também, nós temos os nossos desejos carnais, né? Nossos sonhos, e é muito difícil. Eu posso dizer por mim, Mariana, agora eu vou dizer assim, eu sei o quanto é difícil você virar para Deus e falar assim: Deus, mata os meus sonhos, porque eu já tive essa conversa com Deus. Falei: Deus, mata os meus sonhos, aquilo que está no mais profundo do meu coração, tira do meu coração. Eu sei que vai doer muito, mas coloca no Senhor, coloca no meu coração aquilo que o Senhor tem para mim. Mesmo que na minha condição humana eu não possa às vezes compreender no início o que o Senhor quer fazer, porque é difícil, você luta o tempo todo com a sua vontade humana. E eu falei: Deus, e a minha oração nessa pandemia tem sido assim: Deus, faz com que o meu livre-arbítrio, que é aquilo que o Senhor deixou para que nós possamos fazer, vá de encontro com o teu propósito, para que eu não perca a direção, para que eu não ande em círculos, ou para que eu não me decepcione lá na frente. Senhor, faça como uma flecha que acerta o alvo. Coloca os desejos no meu livre-arbítrio com o seu propósito, porque eu sei que no final o Senhor fará algo inimaginável. Viver uma vida de fé, ou viver uma vida de esperança, é viver o sobrenatural todos os dias. Eu brinco assim, quem me conhece, todas as vezes que eu ganho a oportunidade, eu falo: gente, minha vida é viver uma adrenalina dos 45 do segundo tempo. Quando eu acho que não vai dar certo, quando eu estou perdendo as minhas esperanças, nos 45 o Senhor vem com uma solução. E é muito simples a solução de Deus. Hoje eu estava num telefonema que eu virei para a pessoa e falei assim: olha, sabe qual que é o nosso problema? A gente quer criar a solução para Deus. Quando você está num problema... Quer ser advogado dele, né? Quer ser advogado de Deus. Quando você está com um problema, sabe? Eu estou falando, Mariana, tá? Agora é assim, porque assim o senhor não vai ficar em maus lençóis. Nossa, mas é justamente isso. Às vezes, nas poucas vezes em que eu vi televisão nessa pandemia, que é algo que eu tirei da minha vida, e nesse cenário político, quem me conhece sabe que eu adoro política, eu falava assim: Deus, por que o Senhor faz isso? Deus, o Senhor tem que entrar agora. O Senhor tem que fazer. E eu começava a ficar nervosa, porque eu quero criar uma solução para Deus. Mas eu não preciso criar a solução para Deus, porque a solução dele, em algum momento, a resposta dele vai vir. E mesmo se ele não responder, se ele ficar no silêncio, ele é Deus. Deus não tem uma régua
uma régua única. Eu tenho aprendido isso. Deus não tem uma régua que mede você. Não, Deus tem uma régua para cada uma de nós. Eu acho lindo em Deus é isso. Ele ser uma pessoa multiforme. Amém. Né? Porque algumas coisas ele vai exigir de Mariana. Sim, outras verdade. coisas ele vai exigir de Raquel. Ele não exige de cada um a mesma coisa. Eu acho lindo esse... Se você imaginar que, acho que somos mais de 200 milhões, não sei quantos, quantos milhões de pessoas no mundo. Deus não trabalha de forma uniforme, né? Não, ele não fez ninguém igual. Ninguém igual. Não tem, nem os gêmeos são iguais. Todos somos únicos. Únicos. Então, como ele não tem uma digital única? Então, ele tem uma solução única para cada uma de nós. E eu creio que o Senhor é bom. E eu creio que, como eu disse, haverá um tempo novo. Eu brinco que eu estou vivendo eu estou acreditando no que ninguém está acreditando. Eu sou testemunha, eu sou prova viva que Deus cuida de quem Ele ama. Eu, Mariana, posso dizer isso para vocês. E eu creio, e eu estou crendo que Deus, nós temos aí mais 6 meses de um ano que estão dizendo que está perdido. Pode estar perdido para você, porque para mim ele não está perdido. Nem vamos contabilizar aniversário esse ano, viu, gente? Porque a gente não está vivendo. Tá complicado, né? Mas Deus, eu creio numa porção dobrada, eu creio no avivamento do Senhor, eu creio no momento novo que o Senhor tem, e eu creio que esse ano 2020, eu vi tantas profecias dizendo sobre isso, da prosperidade, de Deus fazer algo diferente. E eu tenho vivido e tenho crido que essa porção dobrada de Deus é a porção de viver o inimaginável, viver algo que nós não esperávamos e que nos olhos humanos não existe uma solução a priori, não existe... eu não estou trabalhando, mas como é que está chegando sustento na minha mesa? Deus tem feito uma porção dobrada, multiplicado algo que nós não podíamos imaginar. Isso é cuidado, isso é amor, isso é porque somos amadas de Deus. E eu agradeço vocês aqui imensamente. Mateus fala, os passarinhos não plantam, não cegam e têm o seu alimento. Os lírios do campo, quem os sustenta? Nós somos isso para Deus, Ele que nos sustenta. Essa que é a resposta disso. Que quando nós entregamos a nossa vida de verdade para Deus, não precisamos de preocupar, é deleitar. É verdade. Que o resto, tudo Ele faz por nós. Amém. Tentar ajudar Deus sempre atrapalha. Sempre atrapalha.